Oi, gente! Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao podcast A Vida é Delas, podcast do Diário do Nordeste, que fala e aprofunda temas atuais do universo feminino. E o tema de hoje é diversidade, porque sim, mulherada, somos diversas, somos muitas, e precisamos falar sobre isso, né? Então a gente vai falar sobre diversidade de corpos, diversidade de raça, identidade de gênero e muito mais do que rolar por aqui na mesa hoje, tá? Porque quando falamos sobre mulheres, a gente imagina assim uma massa homogênea. Mas não, tá? Somos um caldeirão efervescente com as nossas demandas, diferentes anseios, desafios, barreiras. Então a gente tem que falar sobre isso sim. Nesse caldeirão todo tem o principal, tem que ter o principal, que é o respeito com quem somos. Ao meu lado, a minha duplinha na apresentação, a Aline Conde, editora, jornalista do Diário do Nordeste, uma mulher gorda que fala com muita propriedade sobre esse assunto, que sofre discriminação no dia a dia. Então, a tua fala, Aline, hoje vai trazer muita informação para as pessoas que passam por isso também. Obrigada por dividir comigo esse microfone. Obrigada, Thaís, pelo convite. Eu fiquei muito feliz, muito agradecida. Tenho certeza que hoje nós vamos falar temas muito importantes que vão fazer as pessoas refletirem sobre vários aspectos, né? A saírem do seu lugar de conforto. E hoje nós temos duas convidadas, referências nesse tema, né? São pessoas incríveis e que eu tenho certeza que também vão ampliar essa discussão e muito. Luma Andrade, a primeira travesti doutora do Brasil. E também temos Gi Ferreira, cantora, compositora, muito conhecida no meio artístico aqui do Ceará, uma mulher negra de 35 anos, que tem uma fala também muito potente, que vai trazer as suas vivências, suas experiências. Nos bastidores, sofreu muito preconceito por ser uma mulher negra e também pela questão da gordofobia que enfrentou nos últimos anos. Então, sejam muito bem-vindas. Que coisa boa ter vocês aqui com a gente. Uma mesa muito rica e que, com certeza, vai empoderar outras mulheres que estão nos assistindo. Vamos nessa? Então, é isso. Estamos muito felizes que estamos aqui com vocês. Uma mesa rica, com certeza. E eu queria começar a perguntar para as três, tá? A sociedade está preparada para essa diversidade? Quem começa a levantar a mão? Eu posso começar? Eu acho que a sociedade não está preparada, infelizmente. Muitas mudanças já aconteceram nos últimos anos, mas a gente ainda precisa debater muito. Como mulher gorda, eu sinto que ainda há espaços que não me cabem mesmo. É uma cadeira pequena, é a catraca do ônibus que engancha. Então, falar de diversidade de corpos é falar de espaços que são adequados para determinados padrões de beleza, padrões de corpos, padrões de identidade, e de outros não. Então, infelizmente, dói muito perceber que eu vivo num mundo que, às vezes, não está preparado para a potência que eu sou, para o tamanho que eu sou, né? E, às vezes, isso dói. Quando você não tem uma noção, né? Assim, um preparo psicológico, né? Uma terapia, né? É difícil viver dessa forma, né? Você precisa ter muita força para conseguir lidar com essas adversidades. Porque imagina, é o dia a dia, é a rotina, todo o tempo, você tendo que lidar com coisas que aparecem, né? É você sentar numa cadeira que não cabe, é você chegar num restaurante que o espaço entre as mesas ele é pequeno e você não consegue passar, você subir na catraca e a cadeira passar na catraca do ônibus, mas a cadeira ser pequena, ir para o cinema, a cadeira ser pequena, né? Não conseguir passar entre as pessoas. Então, a sociedade não está pronta, né? E existe essa ideia de que a gente precisa também da empatia do outro, das pessoas que têm esse privilégio de viver como pessoas padrões, né? Os meus próprios amigos, eu falo muito para eles. Gente, é legal você olhar para o outro sabendo que ele é diferente de você, né? Então, às vezes, quando eu vou para um restaurante, tem amigos que sempre se preocupam. Ah, essa cadeira tá boa para ti, Aline? Ah, às vezes eles vão pegar uma cadeira. Então, assim, eles já têm essa noção. Isso é muito importante para mim, sabe? Mostra que eu tô sabendo escolher meus amigos de verdade, sabe? E para mim é incrível. E, ao mesmo tempo, a gente vai ter que problematizar essa questão, porque
Se nós formos esperar quando essa sociedade hegemônica está preparada para aceitar as nossas diferenças, nós não vamos existir nunca, Uhum. né? Então a gente precisa Perfeitamente. deixar muito bem explícito que a sociedade já deveria ter se modificado em relação à diversidade, porque há quanto tempo nós temos mulheres negras na sociedade, né? E nós temos que respeitar os direitos das mulheres na sua diversidade. As mulheres trans, né? As mulheres gordas, as mulheres indígenas, as mulheres quilombolas, as mulheres PCDs, as mulheres na sua diversidade e sua plenitude, elas existem. E quanto cidadãs, elas têm direitos de ser respeitadas dentro das suas diferenças. E aí nós temos que buscar essa equidade. O que é necessário para equalizar essa diferença? Qual é a medida da diferença para que todas as mulheres elas se sintam inseridas na sociedade com a dignidade que as que são privilegiadas sempre tiveram? Então nós precisamos fazer com que haja uma aceleração nessa mudança e nessa transformação na sociedade. E não esperar que ela se transforme para nos atender, porque isso não vai acontecer. Porque quem faz essa mudança de transformação, esse movimento de transformação, somos nós. Através dos movimentos que nós vamos agregando para poder lutar e buscar a legitimidade dessas diferenças dentro dos seus espaços. E quando eu digo legitimidade, não é privilégio, porque privilégio é quem sempre teve acesso à sociedade sem nenhuma discriminação e ela esteve aberta. Nós estamos buscando exatamente buscar essa dignidade do acesso respeitando as nossas diferenças. Não é retirando as nossas diferenças, é respeitando. Daí as pessoas aceitando a outra como ela é. Então, assim, eu creio que já até passou da hora da gente fazer isso. E a gente tem que começar mesmo cobrar, exigir que a lei seja posta em prática para que nós tenhamos a nossa dignidade. Algo tão simples, né? De respeito. É interessante porque, assim, você percebe pequenas mudanças de outros anos para cá, né? Em vários pontos, mas é como se fosse muito lento para a necessidade que é agora, né? A gente precisa agora, a gente tem coisas que sabe? E eu tô falando, a Aline falando sobre as próprias potências. Esse tipo de postura, né, que exclui, que não dá direito à dignidade a esses corpos, que esses corpos às vezes não têm direito nem a afeto, né? Até o afeto é negado, assim, as relações são negadas, tipo, quantas pessoas negras, assim, quantas mulheres negras elas têm direito a um relacionamento sério? Sabe? Quantas mulheres negras já passaram por exemplo, por serem sexualizadas e não são assumidas, elas são trocadas por uma mulher branca padrão, sabe? Então, assim, essas coisas que são muito básicas da sociedade, elas são, isso eu estou falando, assim, de uma coisa muito subjetiva, fora os direitos práticos, né, do dia a dia, mas nessa subjetividade existem muitas coisas que destroem, que é por dentro, né? É por dentro que vai destruindo, assim, vai destruindo nas entranhas, porque isso acaba com a sua autoestima, as suas potências. Isso e as outras coisas, né? As suas potências, elas são diminuídas. Porque vai em cima da sua autoestima, gata, sabe? É até a coragem para falar, tipo, a autoestima que você tem para habitar os lugares, para se colocar. Enquanto mulher já é complicado, né? Enquanto mulher de um modo geral. Mas aí quando você vai pautando em cada lugar, de raça, de gênero, de classe social, de tudo mais, isso vai aparecendo. E às vezes até para ter voz, até para falar, para defender o seu direito, é difícil, porque você não tem uma autoestima que é base, assim, sabe? Base mesmo de você se entender enquanto gente, cara, enquanto gente no mundo, sabe? E aí eu tô falando aqui do meu lugar de mulher. Eu me entendo enquanto mulher negra, né? Eu me entendo enquanto uma mulher não padrão em relação à beleza, em relação a corpo. Ainda quando eu fui uma pessoa mais magra, eu, assim, com um corpo menor, né? Porque eu nunca fui uma pessoa magra, eu sou grande. Eu sempre fui grande, eu tenho um pé grande, eu sou alta, sabe? Tipo, essa coisa de caber nos Coxa, espaços, tudo. Cara, eu Enfim. calço 42, assim, eu não calço nem 40, sabe? Eu tenho 1,74 m de altura e é isso, E tá assim. tudo bem, gente. Não, na escola, por exemplo, eu fazia calça com a boca. Minha mãe costura, né? Estou aqui vestida de minha mãe. De mames, maravilhosa, manhã. tirando o jeans, o resto é manhã. Eu pedia pra minha mãe fazer as calças com a boca grande para não mostrar meu pé. E, gente, que besteira, sabe? Tipo, que merda. Quanta potência eu tinha nessa época do colégio, quanta coisa. Sabe, tem horas que é besteira mesmo você ficar perdendo tempo com isso, mas é besteira hoje, dentro dessa condição que eu habito de já ter feito muita terapia. Vocês precisaram passar por um processo para chegar a essa consciência de quem vocês são filha, e essa propriedade. agora, exatamente. Né?
Eu falei, no meu caso, da catraca, da cadeira, mas no caso de vocês, que pequenas ou grandes violências vocês sentiam ou sentem nesse dia a dia, né? Nessa rotina que acaba violentando a gente nas entranhas, como você citou, de... Eu sou a pioneira travesti dentro de um espaço, né, uma mulher trans, como queira, que ocupa o lugar da educação, né? Então, assim, desde a infância, eu já vivi a questão do preconceito, por ser filha de agricultores analfabetos, então tem uma questão, um recorte de classe que precisa ser reconhecido no interior do estado do Ceará, filho de agricultores analfabetos, e que buscava na educação uma saída para poder sair da situação de pobreza extrema. E, ao mesmo tempo, teria que conviver com essa questão de ser uma pessoa que não estava de acordo com os padrões em termos de sexualidade, né? Então, eu era vista como aquela pessoa, o corpo indesejado, né? Então, se eu ia para a escola não tinha o mesmo significado que tinha para as outras colegas e colegas, porque eu não poderia usar o espaço da mesma forma, eu não poderia usufruir das relações sociais da mesma forma, eu tinha que criar minha própria sobrevivência dentro daquele lugar. Então, isso fez com que eu percebesse que eu não era bem-vinda no espaço escolar, mesmo eu desejando estar, mesmo sendo um direito, né, numa época difícil, né, mas eu desejava estar naquele lugar. E aí eu não poderia fazer as necessidades fisiológicas porque não tinha um banheiro que eu fosse acolhida, né, com dignidade. Eu não poderia ir na hora do intervalo fazer a minha merenda, receber minha merenda escolar, porque eu era violentada pelos colegas. Então eu tive que buscar a reclusão da sala de aula para poder ficar naquele espaço e sobreviver, para estar ali e poder aprender. Então eu tive que reinventar uma nova sobrevivência, uma tática de sobrevivência para poder ocupar o espaço da escola e ter o direito à educação. E a partir daí eu consegui galgar algum lugar. E aí por isso que eu escrevi a minha tese, que foi Travestis nas Escolas, Assujeitamento e Resistência à Ordem Normativa. Que é exatamente essa coisa, eu tenho que avançar, mas ao mesmo tempo eu não tinha condição de me rebelar, porque nós mulheres, né, em geral, quando nós levantamos nossa voz, sempre vão dizer que nós somos briguentas, que nós somos mal educadas, porque vai se buscar uma tática de colocar sobre os nossos corpos a desqualificação. Quer dizer, na busca dos nossos direitos, na reivindicação, a gente não pode se rebelar contra o sistema, porque nós vamos ter tido como mal educadas, vamos ter tido como pessoas desqualificadas para poder reivindicar alguma coisa. Então, nós não podemos aceitar esses discursos. E as mulheres têm que entender que isso já faz parte da ótica do patriarcado, que é exatamente tentar vetar qualquer possibilidade de transformações que nós busquemos nas nossas vidas. Então, nós temos que entender que isso faz parte. Quando nós ouvirmos alguém criticando as mulheres porque elas estão lutando pelos seus direitos, porque elas não estão concordando com determinadas atitudes, é exatamente usando argumentos, adjetivos para nos colocar em uma situação depreciativa, marginal. Então, isso é utilizado para exatamente nos desqualificar. E a gente tem que tapar disso para não cairmos nesse jogo. Que aí é quando a gente tem que dizer, eu entendi a sua jogada. É aí onde eu vou lutar mais ainda. E eu vou mostrar para você que o que você está fazendo é exatamente uma forma de me barrar. E nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Todas as mulheres que estão aqui nos ouvindo, elas têm que se empoderar. E quando elas ouvirem isso, qualquer tentativa de barrar, elas têm que dizer, eu vou buscar força em mim mesma e nas minhas companheiras que estão comigo, que sabem como é que funciona esse sistema, para nós tacarmos o pé no sistema e dizer, nós vamos existir, nós vamos existir. Então não foi nada fácil chegar hoje a Luma Andrade, como algumas pessoas dizem, agora ela é diretora, ela agora ganha bem, ela agora vive isso. Vai viver o que eu vivi. Eu fui expulsa de casa. Eu tive que me prostituir, porque a família não me aceitou, a religião não me aceitou, a sociedade não me queria, e eu ia viver de quê? E por mais hipócrita que possa ser, é a sociedade mesmo que vai acolher esses corpos
Porque vai comercializar desses corpos, vai usufruir desses corpos e vão criticar ao mesmo tempo que usufrui. É muita hipocrisia. Verdade. Né? E aí tem que sobreviver dessas migalhas que é dada, mas ao mesmo tempo busquei sair disso tudo, porque não era isso que eu queria. Né? Eu tive que sobreviver e eu tive que usar esse momento da minha vida para poder galgar outro lugar que hoje eu cheguei. Mas não foi nada fácil. E não é nada fácil se manter, porque muitas pessoas não suportam ter uma travesti como chefia. É inaceitável para muitas pessoas. Eu tive pessoas que pediram a exoneração dos cargos. Meu Deus. Eu tive, quando assumi a direção, a remoção de todos os servidores do Instituto. Eu não tive transição. E isso é o quê? É uma represália. É inaceitável para muitas pessoas alguém com este corpo ocupar algum espaço de ascensão. Eu passei 9 meses sem nenhum servidor e eu dei conta. E eu mostrei que eu tinha capacidade, porque eu tinha formação para isso. E eu atuei. E a gente tem que fazer isso, mostrar nossa capacidade. Não é justo, porque para nós chegarmos onde nós chegamos, o caminho não é o mesmo das pessoas que têm o privilégio. Né? Nosso caminho é o tempo todo a tentativa de barrar. E aí utiliza um discurso de vitimização. Vá viver o que nós vivemos. Vá sentir na pele o que nós vivemos para você entender um pouco. Muitas das pessoas que dizem isso não sobreviveria 10 minutos do que eu vivi. Por isso que hoje eu enfrento tudo de cabeça erguida e eu me junto a todas as mulheres trans e as mulheres em vulnerabilidade social, porque nós temos que fazer esse elo entre nós, esse pacto entre nós, para poder avançarmos e lutarmos pela nossa existência. Porque nossos corpos merecem respeito com as diferenças que eles representam. E falando sobre essa... Pode falar, Di. Eu achei super interessante o que a Luma falou sobre essa coisa de se rebelar, de ir pro front, né? A raiva é um sentimento muito negado, principalmente para os corpos da gente, né? É isso, a mulher se rebela. Nossa, ultimamente eu venho vivendo isso porque eu venho nesse letramento racial, de gênero, faz uns 6 anos que eu venho entendendo, assim, sempre, sabe aquela coisa que doeu no seu corpo e você não entendia muito o que era? Doía, mas aí tá a hora você vai entendendo, tipo, o tamanho da opressão e ok, pois eu vou me colocar, sendo que aí a partir do momento que eu me coloco, eu me tornei a pessoa briguenta, né, porque aí eu não aguento mais calada, meu amor, aí é isso. Teve uma atitude corrupta, eu vou falar pra você, a sua atitude foi corrupta. Já teve gente que, meu Deus, o quê? Você tá me chamando? Vamos dar nome às coisas? Vamos começar a dar nome às coisas e vai começar por aí. E aí, eu vivo falando sobre essa história da raiva entre as minhas amigas como força de luta mesmo. Eu não tô falando de você sair por aí quebrando todo mundo, pelo amor de Deus, né? Eu tô falando de uma ser humana íntegra e que tá lutando pelo meu direito. E pelo coletivo também, porque eu não acredito, né, em luta como a Luma falou, assim, somos nós, né, somos nós juntas, eu não acredito em luta individual, acredito sim, você ir ali se construindo mais dentro de um coletivo. E esse sentimento da raiva e da luta e da opressão que você vive, quando você se impõe, porque, menino, você vê assim, numa mesa de reunião, os boys, aí é admirável, né, é um cara com vigor, vai tu fazer isso. Agora são muitos sentimentos que perpassam as nossas histórias e as nossas lutas, né? E você, Aline, comentou uma coisa comigo nos bastidores que eu fiquei assim, reflexiva. Você falou muito do sentimento de culpa. Sim, muito. Um sentimento Nossa de culpa senhora. Que é muito presente nas nossas vidas e meu Deus, mesmo para mim, como me sinto na situação de privilegiada, com toda certeza, por isso que eu trago vocês para falarem de diversidade, porque eu não represento essa diversidade. Mas a Aline me falou isso e eu achei super interessante o sentido que você falou, Aline, que você teve que ressignificar esse sentimento, né? E um momento muito difícil da tua vida, que foi quando você se internou. Isso, exatamente. Sentimento de culpa é direto, assim. Ser mulher, você já carrega esse sentimento de culpa. É né?
passa pela questão de gênero, passa por várias coisas, né? E quando teve a segunda onda da Covid, eu me internei, passei 5 dias internada, e foi bem difícil, eu achava que eu ia morrer, e foi horrível, né? Porque, para mim, eu estava os exames maravilhosos, não tinha nada, mas a questão na minha mente era: estou internada porque eu sou gorda, estou internada porque eu sou gorda, estou internada porque eu sou gorda. E a culpa veio. Eu tenho certeza que se não houvesse toda aquela pressão psicológica que eu fiz em mim mesma, teria sido um período mais leve, esses 5 dias internada, né? Eu teria focado em ficar boa, em me curar. E, na verdade, toda a minha energia foi drenada em me culpar, né? Então, teve um certo período, eu me entreguei, eu disse, eu vou morrer e é isso, né? E minha família, não vai, não é assim, não sei o quê. Mas era a culpa, o peso, né, vinha todo, e meus amigos diziam muito: tem milhares de pessoas magras internadas, com Covid, por que é que você está achando que é por conta disso, né? Falavam de outras coisas, mas eu tinha esse peso, né? Eu não pensei, né? essa culpa, né? E eu vou puxar um pouco do que a Di falou também sobre esse sentimento de raiva, que além da raiva que a gente sente do outro, é a raiva que a gente sente da gente mesma, né? Essa raiva que ela é misturada com a vontade de mudar, porque você sente culpa, você quer mudar. Mas ela também é uma vontade de se proteger, né? De colocar uma armadura. E às vezes você coloca essa armadura para se proteger, só que ela vem de uma forma tão protetora assim, que às vezes você esquece de você e você vira só a armadura. E você fica só sendo aquela pessoa que uma pessoa pode dizer uma coisinha assim, você já solta tudo, já solta o verbo, né? Isso. Só que é legítimo, né? É legítimo. A sociedade precisa, inclusive, se você oprime uma pessoa, você tem que estar preparado pro rap da minha filha. Né? Só que pra mim, é legítimo totalmente, só que pra mim vinha a dor da culpa de fazer isso. Claro. De ser agressiva. Aí haja terapia, minhas amigas. Aí haja terapia. E é terapia, só que também é trabalho coletivo, porque ao mesmo tempo que a sociedade vem e fala, né? Tipo, não, mas não é por isso. Mas não sei o quê. No todo, no dia a dia, que é uma coisa que uma das coisas que me entristece muito, só abrindo um parênteses, tá? Uma coisa que me entristece muito é quando a gente sofre opressão dentro das nossas semelhantes, dentro dos nossos semelhantes. Isso é uma coisa que tem me destruído ultimamente. Perceber, principalmente uma galera progressista, assim, na cidade de Fortaleza, cometendo inúmeras violências, assim. Sim. Inúmeras. E eu parei de reclamar na internet e agora eu vou individualmente, né? Vou tipo, isso aqui foi foda, isso aqui foi errado, isso aqui eu me senti mal, isso aqui eu me senti violentada. Só que, e aí às vezes quando eu tive uma situação agora recentemente no festival de cinema, lá em São Miguel do Gostoso, teve uma situação racista lá, absurda, e eu realmente entrei num momento de ápice de nervoso e de raiva e gritei muito na cara do homem racista, do agressor, do violentador, né? Nem sei se essa palavra existe, mas é isso. Falei na cara do agressor, porque é isso, a gente precisa dar nome às coisas. E depois fiquei me sentindo super culpada e toda situação dessas que eu coloco a minha raiva, que eu dou direito à minha raiva de existir, porque não fui eu que coloquei essa raiva em mim, meu amor. Não fui eu. Sim. Isso não é meu, porque em terapia, em muitos anos, eu passei tentando me curar das minhas raivas, me curar até o momento que eu entendi, beleza, tem coisas que são do íntimo, da existência, tem. Mas aí eu comecei a entender que tem coisas que, meu amor, isso não é meu, não. Vocês que coletivamente se resolvam e aturem sim a minha raiva. Aturem, porque eu não vou me incomodar mais sozinha. Não me incomodo mais só. E Luma, a Aline falou uma coisa dessa questão da armadura, né? De você se proteger, de você se blindar, tentar se blindar, né? Do que a sociedade acaba impondo ali para você. Como que você encontrou a sua armadura? E eu quero te perguntar, aliás, como não? Porque a educação foi a principal ferramenta, a principal arma que você encontrou para inventar tudo isso. Quando que você percebeu que a educação era o caminho, Luma? Nós temos que perceber que existem diversas formas de educação, né? E a educação que a gente busca, ela pode ser às vezes uma cilada,
né? Porque às vezes o próprio processo de educar, ele é um processo de adestramento dos corpos ao que se deseja, a sociedade hegemônica deseja. E nós temos que nos ter uma lupa sobre isso para entender qual é o tipo de educação que eu busco. É essa de que vai atender ao perfil do estabelecido dentro da sociedade tradicional, conservadora, que não permite a minha existência? Ou eu vou buscar a educação que permite exatamente o elo da minha existência, que permite o acesso à minha diferença? Aí a gente vai criar quebras com isso tudo. De que tipo de educação nós estamos falando? Né? Porque se eu vou para a do padrão, a hegemônica, nós vamos exatamente fazer um desserviço ao que se deseja. Porque é o sentimento de culpa. O sentimento de culpa, ele não é algo de você. Ela é reflexo do que você percebe no outro. Ela é reflexo daquilo que o outro está dizendo para você. E você pensa que é você. E não é você. É exatamente a forma de dizer você não foi educada. Né? Você está mal educada. Isso não é dito apenas verbalizado. Isso é dito no olhar. Isso é dito no gesto. Na linguagem corporal. E aí a gente vai fazendo essa leitura e nós vamos absorvendo numa espécie de adestramento invisível, oculto. E que vai exatamente nos dizer como é que nós devemos nos comportar. E aí a gente tem que ter essa lupa para entender o que é que acontece e dizer, espera ainda, não é isso. Eu não vou absorver isso e eu vou assumir o meu lugar de protagonista na minha história e eu vou ter que ensinar para essa pessoa a educação devida. Porque quem precisa aprender sobre a diferença é quem ainda não consegue ter a ótica sobre isso. E aí a gente tem que entender também que isso não é um processo que as pessoas são culpadas por isso. Porque isso acontece de forma mecânica no passar dos anos, de geração para geração. E as pessoas não percebem. A mãe, ela pode estar educando a ser seu filho machista. Ela pode estar educando a sua filha a ser uma reprodutora do machismo. Sem perceber, apenas seguindo ao que está estabelecido dentro do espaço da casa. O que acontece no espaço da casa? As crianças vão observando, né, aquele teatro todo, qual é o papel de cada um, e elas vão reproduzir. Como é que meu pai se comporta? Como é que minha mãe se comporta? Ela tem um lugar? Qual é o lugar dela? É o do cuidado? É o do doméstico? É do quê? Qual é o lugar dele? O que ele faz? É o de que ela faz? né? Isso. E aí a gente tem que se atentar para isso. Isso não é culpa das mães, né, exclusivamente, mas da família, de começar a quebrar com isso. Porque isso é uma cilada, inclusive, para os homens. Com certeza. Porque diz assim, não, mas ele vai ficar numa situação confortável, ela vai fazer tudo, ela é do cuidado. E no dia que ele não tiver, né? Isso. E no dia que ele não tiver ela, o que ele vai fazer? O que ele vai comer? O que ele vai... Então, assim, é uma questão de entender. Hoje, o espaço é um espaço educativo para todos e todas, né? Não existe uma atividade de homem, de mulher, existe uma atividade de quem vai executar, de quem é necessário que execute aquele papel. Então, independente de ser homem ou ser mulher, se for, né, vai ter que educar seus filhos, vai ter que cuidar dos seus filhos. Por que um homem não pode cuidar do seu filho? Enquanto, por exemplo, a mãe vai estudar. Hoje, o que nós observamos hoje nas universidades e nas escolas? Né? Por um longo tempo, as mulheres deixavam de estudar porque tinham filhos. Isso não é justo, a educação é um direito de todos. E as mulheres, elas são sacrificadas por conta disso. Eu percebi isso na dinâmica do exercício da direção e eu comecei a correr atrás de estratégias para dizer, olha... As mulheres, o lugar da educação também é um espaço das mulheres que são mães, que tiveram crianças. Elas não podem ser excluídas desses espaços. E o que se faz? Não, se teve filho, não vai ter. Ou coloca a carga toda pesada em cima dela, a responsabilidade, às vezes, de ter que levar a criança para a universidade, para a escola. E os olhares, o que são dito disso. Então, veja a culpa que essa mulher vai carregar e ela vai chegar ao ponto de dizer, não, eu não vou porque eu vou atrapalhar. Nada disso, ela tem que entender que é um direito dela e que o Estado tem que dar conta dessa diferença. Isso não é privilégio. E aí tem que dar condição, tem que dar condição. E eu consegui recentemente uma brinquedocreche para a universidade.
E a, gente Legal. e a gente percebe resistências internas de Uhum. pessoas que não querem aceitar que aquele espaço consiga acolher crianças. Isso é inaceitável. Ei, Luma, Então a gente precisa quebrar com essas ideias que não faz avançar, essas ideias que traz o arcabouço de educar, mas que na verdade tenta adestrar e manter as pessoas como sempre foram. E a gente tem que entender que esse processo de educação que nós temos é um processo de educação que veio desde o processo de colonização. Mas eu Colonização, estava era isso que eu tava falando comentando educação como a tua É arma verdade. para se afirmar no sistema, pela tua trajetória até chegar a ser a primeira travesti doutora do Brasil. A tua escolha da educação para tu realmente se afirmar nesse sistema, entendeu? A tua trajetória, eu tinha perguntado nesse sentido para você. E é exatamente isso. É o tempo todo de quebra, né? A ideia de quebrar aquela educação que é posta como padrão, Uhum. porque ela não atende à minha diferença. E aí eu tenho que me colocar enquanto ser humano, É precisar adentrar, enquanto né? cidadão, para dizer, olha, isso não me representa, isso não promove a minha existência. E aí tem que ir para os enfrentamentos. Perfeitamente. Obviamente que a gente não vive só de enfrentamentos, tem momento que a gente recua, mas às vezes até o recuar é uma forma de resistência. Estratégia. Uhum. Completamente. Eu queria só Pode abrir falar, um Gi. parêntese aqui. Queria falar sobre essa coisa da resistência, né? Até quando você se retira. E a própria coisa da maternidade, né? Colocada para as mulheres, às vezes eu me pergunto até por que a gente quer ser mãe tal hora, sabe? Tudo bem, é direito de todo mundo, enfim, de quem escolhe as pessoas que têm útero, mas por quê? Sabe? Porque existe uma validação social a partir de um casamento, isso eu estou falando cisnormativo, né? Heteronormativo, de um casamento, de mulheres que têm filhos. Existe uma validação social em cima, falando aqui do meu lugar de mulher cis, existe uma valoração em E uma cima dessa cobrança mulher. também, Imposta, e né? uma cobrança, inclusive. E às vezes a gata tem filho, na verdade, muito mais porque o cara quis, aí porque a sociedade... pais, e ela os ainda vai avós. pagar a conta, né? Porque não consegue estudar. Então, gente, tipo assim, como a coisa da necessidade de uma aldeia para criar um ser humano, né? Eu acho isso sensacional, porque é isso, gente. Assim, se a gente fosse olhar mesmo assim no cerne das histórias, é preciso de muito mais gente. A gente fala de rede de apoio e tudo mais, mas amor, até as minhas amigas que têm mais condições financeiras, inclusive, de manter um filho, não tem rede de apoio, não tem hora, viu, gente? Eu já vi amiga minha com grana para pagar, assim, não tem, não consegue. E aí, só sobre a história de silenciar como forma de estratégia, essa é uma coisa que me bate muito, muito, porque eu já falei para a Thaís que a minha família vem de uma... Eu sou neta de agricultores, de pequenos agricultores da região de Aimorés. Meu tronco familiar é da região de Aimorés, em Minas Gerais. Eu nasci no Espírito Santo e vim para cá. E dentro da precariedade de uma família, enfim, que vem de situações de muita pobreza, tendo uma parte do meu pai sendo de pessoas negras e, enfim, originárias, e eu sofri um processo de violência muito complexo dentro de casa, de violência doméstica, né? Meu pai foi, apesar de ter sido a pessoa que me passou a música e me deu muita autoestima para a arte, foi também o grande opressor, assim, dentro da casa. E por vários momentos na minha vida, eu precisei pedir desculpas, e minha mãe também, por coisas que a gente não tinha feito. E eu lembro muito da minha mãe falando para mim, tipo assim, vai lá com calma, tipo, eu me emociono, porque é complexo ainda, eu tô bem hoje sobre isso, E mas esse espaço é para isso também, né? é pra gente colocar para E fora. da minha mãe falando, tipo, falando sobre minha mãe, né? Minha mãe é uma mulher que tem até a 4ª série, que é uma das mulheres mais sábias e inteligentes que eu conheço nessa vida, assim, de estar completamente ligada a tudo que está acontecendo, mas uma mulher que também viveu inúmeras opressões de violência doméstica e abandonos e tudo da família. E ela me falando, tipo, vai com calma, fala com jeito com teu pai, porque é isso, quando você tá ali com qualquer situação, bicha, se você estiver prestes a morrer, você vai precisar escolher estratégias, e às vezes a estratégia também é o silêncio. Então a gente precisa, inclusive, dialogar nas próprias lutas, porque é isso, vai ter gente que vai estar no front, vai ter gente que não vai estar no front por agora, e aí você vai trocando, mas essa coisa do se retirar, para mim também, hoje, é muito estratégia, sabe? De tal hora você olhar para grupos opressores e, ok, aqui eu vou brigar. Já teve situações, vivi recentemente uma situação de racismo bem escrota no lugar que eu trabalho. Conta, vai. E eu só vi... Essa situação foi bem ridícula.
Eu passei, eu passei, tinha um grupo num lugar onde eu tinha trabalhado e tal, já era uma mesa que estava demorando muito para sair, os funcionários já esperando só aquela mesa. E a mesa saiu e eu estava conversando com os amigos e eu cantarolando uma música. Aí me passou um rapaz, um homem LGBT, porém um homem rico, branco, do olho azul, muito imponente, virou para mim e falou: "Você canta muito bem". Aí eu, na minha cabeça, obrigada pela sua validação. Dentro da minha cabeça, eu não preciso da sua validação. Eu, ok. Tal hora eu não digo nem obrigada para algumas pessoas que vêm nesse. Tem gente, você sabe, Parece um quando favor, vem. né? A gente Você não me sente. valida. Você não me valida, amor. Uma coisa é você gostar do que eu tô fazendo, outra coisa é você vir falar: você é uma ótima, sabe? Nossa, você é uma ótima professora. Você. Eu sei, sabe? A gente sabe também, né, de onde vem, porque a linguagem corporal também fala muito. E ok, você canta muito bem. Aí ele falou: canta pra gente. Aí eu falei: não. Fiquei meio tímida, ainda rindo. Aí ele: canta pra gente. Eu falei: não, menino, tu é doida? Eu ganho dinheiro pra isso, né? Eu trabalho com isso. Aí ele: eu pago. Aí eu falei: não vou cantar. Aí ele: canta. Ele falando assim pra mim, na minha cara: canta. Eu falei: não. Foi umas 4 vezes. Ele: canta. Ele mandando em mim. Aí eu falei: não, 4 vezes pra ele. Veja bem o que acontece. A amiga dele pega e fala assim: vamos, ela é debochada. Gente, eu disse um não pra pessoa. Eu estava na minha. Eu disse um não pra pessoa. E o bibelô não pode ouvir um não. Aí ele ainda saiu falando E a assim: culpa é de quem? minha. De novo. E ainda é debochada. E eu ainda sou debochada. eu virei a debochada em menos de 3 minutos. Eu virei uma pessoa debochada e tipo, eu tava lá só existindo. Aí ele pegou e saiu falando assim, eles caminhando para um carro super enorme, era tipo assim, ali no Meireles, um carrão, a galera com grana, bicha. Mulher, pelo amor de Deus. Olha como é que eu falo, né? Cheia de gíria. Aí ele pegou e saiu ainda falando assim, e nem é bonita, não sei o quê. Tipo, gente, olha pra onde foi, assim. um Olha pra onde absurdo. foi. Tipo assim, olha quantas violências tipo, gente, isso foi coisa de 5 minutos. Aí ele: não, e nem é bonita, não sei o quê. E não acaba aí. Ainda tem o grande momento que ele falou assim: você tá perdendo uma grande oportunidade na sua vida. Porque se eu fizesse um vídeo seu, eu poderia mudar a sua vida. E você sabe quem eu sou? Não, essa daí é. Eu posso até dizer, É um meu amor, que clássico. cafona, hein? Que cafona. Você sabe quem eu sou? Eu sou um blogueiro famoso, não sei o que, eu não sei nem quem é. Eu nem perguntei o nome, porque eu apenas, nesse dia, eu olhei pra cara dele e virei de costas. E deixei ele falando sozinho, ele saiu budejando. Porque o Normalmente, silêncio, eu vou como pra vocês falaram, cima, o né? silêncio acaba sendo estratégico. Normalmente, em outros dias, assim, eu teria, tipo, você me respeite, seu branco racista. Mas nesse dia eu falei: cara, eu não vou nem dar ibope pra isso aí. Economizar minhas forças. Sabe, eu virei as costas pra ele, um bibelô daquele que não é acostumado a ouvir um não, que tá ali no ápice do seu privilégio, ó, tudo bem, em ser uma pessoa LGBTQIAPN+, mas cada corpo no seu lugar, porque ali naquele momento estava Aí a gente bem tem que- diferente. Já passou por situações dessas? a Assim, gente- eu imagino que sim, Luma. Com certeza. E aí a gente tem que pegar também como sendo importante que não é pela a pessoa ter a singularidade que ela vai ter a consciência política da realidade de que a qual participa, vamos Uhum. dizer assim. Sim. Porque eu acabei de falar há pouco que também as mulheres podem ser reprodutoras do machismo. Então, quando a gente fala de representatividade, né, o movimento feminista, que é muito importante, né, a gente tem que entender que tipo de mulher vai representar essas mulheres, porque de repente a mulher ela pode ser exatamente indicada, pode ser a que vai exatamente fazer o inverso do que se deseja, assim como a questão pessoas LGBT. Então, pelo fato de ser LGBT, não significa que tem todo o conhecimento, a consciência política dessa diferença. E aí a gente tem que ter, como, por exemplo, ser negro, né? Negra, né? Nós tivemos o Holiday Vereador, que era exatamente um homem que se identificava LGBT, negro, e que trabalhava exatamente contra todas essas pautas. Então, assim, a gente tem que ter muito zelo. Quem é a mulher, né? E a consciência política dessa mulher. Quem é essa pessoa trans? Qual é a consciência política dessa pessoa? Quem é essa pessoa negra? Enfim, porque senão nós vamos criar uma cilada.
né? De dizer, não, mas não é uma pessoa preconceituosa porque é LGBT. Não, não é bem assim, né? Não é uma pessoa preconceituosa com as pessoas trans porque é negra. Não é nesse nível. E pode ser uma pessoa que entenda determinada pauta, que a atravessa, mas não outra. Exatamente. Né? E aí uma questão dessa representatividade, quando eu trago, a importância de nós ocuparmos esse espaço, porque nós com consciência política, que trazemos essa diferença, que vivemos as dores dessa diferença, que temos essa consciência, nós podemos gerar, sim, um processo de transformação dentro desse sistema. Por exemplo, quando eu entro diretora, eu vou romper exatamente com essas questões, né, que antes ninguém fazia porque estavam de acordo com o piloto automático. Não conseguia mais perceber nada. E quando a gente entra, a gente tem a possibilidade de mudar. Ah, mas não é possível. Como que não é possível? O edital somos nós que fazemos. Como que não é possível? A mudança no PPC somos nós que fazemos aqui coletivamente, somos nós. Então, se nós criamos as regras e nós temos condição de mudar, por que a gente não muda? Porque é muito mais confortável manter a ordem como se deseja. Então, assim, quando eu falo que eu fui buscar a brinquedocreche para trazer para a universidade, alguém poderia dizer para mim, mas você não é uma pessoa cis que tenha criança e tudo mais. Mas é exatamente isso, é de ser uma pessoa que vem de uma trajetória de vulnerabilidade, que tem uma consciência política sobre as histórias das mulheres. E aí entender e ter sensibilidade de perceber, eu não posso pensar só na minha diferença, eu tenho que pensar também na do outro, porque eu já faço pela minha diferença muita coisa. Mudança de PPC que traz exatamente arcabouço, que engloba a questão de gênero e sexualidade, projetos de pesquisa, projetos de extensão, e a gente tem que fazer a nossa parte, mas sem esquecer da vulnerabilidade também dos outros, porque a gente tem que perceber que nós não somos só trans, nós somos trans com recorte de classe, nós somos trans com recorte de raça, nós somos trans que nos envolvemos com a sociedade, com as mulheres em geral, e que nós precisamos fazer esse elo, esse pacto da diferença para poder fazer os enfrentamentos que são necessários. O pacto da diferença, né? Isso é tão, né? Isso é tão grande, porque é isso. Não, e o recorte de classe é um negócio que é tão necessário. E eu vejo ainda tão escorregando, já sofri preconceito por ter... né? Hoje eu entendo que é racismo e eu sou uma pessoa que vem de origem pobre. Eu sou uma pessoa muito simples, cara. Assim, no meu dia a dia, eu adoro o lookinho e tal, minha mãe costura, pá, não sei o quê. Mas enfim, tipo, eu não tô vestindo uma roupa cara, sabe? Inclusive tecidos super baratos que eu vou garimpo com minha mãe e tal. Mas a gente vem de uma origem pobre, de uma origem muito simples. E eu já vi, e cantando, quando você tem uma posição assim, né, de estar em exposição e tal, de ter ali um certo status nos ambientes, aí você vai tendo umas passabilidades. Mas eu lembro de uma vez que eu fui passar um som numa loja também super chique, tanto que a minha parada de cantar também passou um pouco por isso. É porque, Di, tu tá no meio artístico há muitos anos, né? Há 15 anos. Que é um meio muito cruel quando quer ser, né? Assim, porque exige ali um padrão de estética, de comportamento. E tu vive isso diariamente, né? Você já me contou, a gente já se conhece aqui fora o podcast, então você já me contou situações absurdas de um grupinho tá ali do lado te observando no palco e dizendo, nossa, como ela engordou. Então, você também viveu isso. Gente, a questão bizarro. da gordofobia, e foi um momento super difícil para ti, Di, que eu lembro que você se afastou um pouco das redes sociais, você se preservou, você se acolheu. Foi acolhida pelos seus também. Eu foi-me embora desse negócio de exposição. Fiquei ali offline, produzi foi um álbum pelo meu celular. Fui fazer outras coisas, gato. Fui aprender a jogar videogame. Fui fazer outras coisas, mas sim, continue, Thaís. Mas não é isso. Como que você tem que lidar? Você acaba lidando com isso todos os dias, né? Porque há 15 anos você está nesse meio que está ali te cobrando. A Di emagrece, Di se veste bem, Di se comporta da forma como a gente quer que você se comporte. Então, como que você acaba lidando com isso todos os dias, assim, para realmente não pirar, né? Não pirar. Eu confesso que eu, durante os primeiros anos, assim, meu primeiro trampo mesmo foi em churrascaria, assim. Meu primeiro trabalho, eu morei no Conjunto Esperança, meu primeiro trampo foi na churrascaria. Eu sou essa cantora que vem desse lugar, assim. Por isso que eu adoro, eu gosto de público, eu gosto de me relacionar com o público, entender e tal, apesar de gostar de fazer as coisas que eu realmente acredito, né? Durante muito tempo, eu fui uma cantora de entretenimento.
saca? Eu promovia entretenimento. E eu trabalhei com um público muito normativo. Sou muito grata a várias coisas que eu vivi, sou muito grata pelo público ter chegado. Eu lembro dessa E época. tudo. Meu Instagram, por exemplo, é orgânico. Comecei o Instagram lá atrás, o povo ia por shows e seguia e tal. Eu não faço absolutamente nada por mídias sociais, assim, de engajamento e tal. Eu vivo dizendo, tipo, não, vou pagar anúncio, não vou não sei o quê. Só quando for muito necessário, eu não sou esse perfil. Aí, mas assim, agradeço, né? Sou grata, mas eu trabalhei para um público muito normativo. E que engloba essas pessoas que eu acabei de viver essas situações, né? Uma das situações foi de passar o som numa loja cheia de bolsa, tava cheia de coisa, não sei o quê, ia me montar depois, mas eu tava, né, toda ali, simplesona. E o funcionário da loja, que era uma loja chiquérrima, que eu ia fazer a inauguração, tipo, quando eu fui bater na porta para passar o som, ele, tipo, sabe aquele olhar, tá fechado. Aí eu, tá, mas vem aqui, não sei o que, ele tá fechado. Aí eu, cara, eu vou cantar. Isso eu lá na porta, cheio de. Eu tava indo trabalhar, meu chapa. Vem aqui só dialogar comigo. Merda. Beleza, passa o show, que estão lá as gatas, tudo pagando pau pra mim. Ai, minha filha, você canta muito bem. Modéstia à parte, sim, eu faço meu trabalho muito bem. Canta muito bem Atuo mesmo. na minha arte Canta muito mesmo, bem. ela arrasa. Sabe, assim, é isso. Hoje eu reconheço, não tenho o menor medo e constrangimento de falar, porque ainda tem isso, né? Você se reconhecer, você tá se achando. Tenho certeza que tem um monte de gente hoje que, tipo, mas a Adi tá se achando. Aí eu realmente liguei esse botão. Aí pode cortar aí qualquer coisa. Alô, diretor, pi. Dá um pi. Ou não, vamos deixar assim. Eu sou da depois eu acabo- gíria, do palavrão, galera. Sinto muito. Vou ter que dar vários pis aí. Alô, Aí, chefia, sem recorte, tá? aí, então, nesse tempo, e aí depois que a galera ficou pagando pau, essa pessoa, menina, tratando você assim. Aí eu reconheço esse perfil e eu, tipo, tô nem aí pra essa galera. E aí, nessa época, tudo era muito isso, esse padrão de gente branca, magra, e toda aquela coisa. E aí eu comecei a ganhar peso. Até então, eu era uma pessoa embranquecida, né? Eu era uma pessoa negra, mas com cabelo alisado, pegava menos sol. Eu sou uma pessoa negra de pele mais clara. Então, fica nesse meio, né? Tava até falando para a Aline, assim, tem esse meio que racialmente, inclusive, ainda é uma questão para mim. Venho em processos, né, de me reconhecer Como uma pessoa negra. como uma pessoa negra, enquanto pessoa também gorda. Eu não sou uma gorda maior, eu sou uma... Enfim, há quem vai dizer que eu sou gorda, e também não me importa. A minha vontade hoje é de dizer, eu sou o que eu sou. Se você quiser saber da história do meu corpo, você me ouve, entendeu? A minha vontade é essa, mas não dá tempo porque o sistema cobra rapidez. Mas aí, resumindo a história aí de quando eu comecei a engordar, eu comecei a entender quem eu era naquele espaço. Porque ali eu era alguém para servir aquelas pessoas. A partir do momento que o meu corpo não serve mais para elas, elas começam a me colocar de escanteio. E, tipo, canta muito bem. Cara, eu vi um grupo de, tipo, 4, 5 mulheres na frente do meu palco, velho. Eu dando gás e a galera, tipo, falando. É gordo e tal. E eu fazendo leitura labial. Hoje em dia eu nem olho mais porque o povo tá falando. Porque eu fico fazendo leitura labial e fico vendo tudo. Foi bizarro. A minha vontade foi de sair de lá, largar, drop the mic, né? Tipo, largar o microfone e sair correndo, assim. E sair correndo. E, tipo, hoje em dia, a minha vontade seria de esculhambar, mas naquela época eu só queria chorar, né? E eu fiquei muito, muito triste. E aí, depois disso, eu decidi que eu ia parar de cantar para esse público. Hoje, eu até canto em lugares que são de pessoas mais normativas, mas eu sei exatamente o que eu estou fazendo nesses espaços. Ou seja, você tomou ainda mais Hoje, controle da tua eu carreira. sei exatamente o que eu estou fazendo, meu amor. Você não me valida, você não fala o que eu sou, você não fala... Tenho minhas questões, às vezes fico super insegura, ainda choro, sou completamente, tenho uma compulsão por me olhar no espelho, tenho inúmeras questões, mas tem uma parte minha que, tipo, você não me afeta mais, você não tem esse direito, entendeu? Você não tem esse direito de tirar a minha existência. Pelo amor de Deus, o tamanho da potência que eu sou, depois que eu fui me desprendendo disso, eu fui fazendo muito mais coisas, gente. Eu não estou dizendo de você ser produtiva, porque eu também não, enfim, não entro nessas.
mas de colocar minha potência, de me conectar. Olha que eu tô aqui, olha aqui onde é que eu tô falando com 4 isso, mulheres. E assim, Sabe? culturalmente existe essa ideia de criticar as mulheres, dizendo que ela engordou, ou elogiar, dizendo que ela emagreceu. E às Nossa, gente, mas vezes. nossa, você engordou. E as Nossa, duas como coisas você são emagreceu. nocivas, inclusive, São viu? muito nocivas, né? E as pessoas nem sabem. E teve um caso que aconteceu num ambiente próximo, que a pessoa estava doente, por isso ela tinha perdido muito peso, e estava todo mundo elogiando. Ai, como você tá linda! E ela estava doente. Ela estava doente. Né? E aí eu fico sempre me questionando, o que é que falta para as pessoas pararem de elogiar, fazendo comentários relacionados ao corpo, né? Por que não pode falar falando da sua energia, né? Não é? Do quanto Está você viva. ilumina quando chega no ambiente, né? Mas não, você fala sempre relacionado ao corpo, né? Ah, você, no meu caso, você é linda de rosto. Então, o que você mais escuta, Aline? E quais são as tuas estratégias para lutar contra a gordofobia? Gente, gordofobia, para quem não sabe, é o preconceito contra pessoas gordas. Isso. O que eu mais escuto é... Você é linda de rosto. Nossa. É o que eu mais escuto. O que eu mais escuto é engordou. Realmente, Aline, Será você que tá você mais não precisa gorda. procurar um médico? Já vai comer de novo, né? Se eu tô aqui comendo, pego coloco um outro prato, já vai comer de novo. Vale, tu vai comer doce, entendeu? Coisas que pessoas que não são gordas podem fazer naturalmente, não escutam nada. Eu escuto, né? E às vezes eu escutava sendo uma criança vindo da própria família. O que aumenta ainda mais, porque, poxa, a família fazer isso é muito difícil, né? A criança é quando você vai cristalizar vários conceitos na sua vida, né? É aquele momento que a Luma falou, a educação, o olhar que critica, que né, diz como você deve agir ou não. E quando isso vem de um ambiente que na minha cabeça é um ambiente protetor, né? Você fica, poxa, que triste, né? E é lógico que, graças a Deus, muitas pessoas da família entendiam, outras não, né? Eu tinha algumas tias que eram bem tóxicas nesse sentido. E eu tentava remediar, né? No começo eu ficava triste, cresci, veio a armadura. Aí quando vem a armadura, pô, eu sou gorda mesmo. Uhul. Eu sou gorda isso mesmo. Aí, então era tipo assim, ai, eu tô gorda. Elas falavam, oh, meu Deus, eu tô gorda, eu tenho que emagrecer. Não, eu sou gorda mesmo. Aí elas chegavam e diziam, ah, tá gorda, tô gorda mesmo. Tô gorda. E aí, tem mais algum comentário? Tô gorda. Aí, quando elas viram que não me atingiam mais, que o fato delas falarem que eu estava gorda não era mais uma coisa negativa, porque eu não transformei isso mais numa coisa negativa, elas pararam de falar. Elas não deixaram de falar, entendeu? Só que, logicamente, que quando criança deixou seus rastros de negativo na minha mente, né? E aí você cresce com uma série de coisas. Questões na cabeça. Então, por exemplo, eu até comentei com a Thaís que eu passei 10 anos sem ir à praia. Você veja bem, uma pessoa que não vê em livros, na educação, quando eu tô lá na escola, não tem pessoas nos livros de biologia gordas. Tem falando sobre obesidade, criminando, né? Tem falando sobre coisas ruins da pessoa gorda. Na TV eu não tinha, hoje até que tem, mas não tinha pessoa gorda na TV, não tinha nas passarelas, não tinha nos filmes, ou quando tinha, era aquela ideia de, não era a protagonista, era a melhor amiga gorda. A engraçada que estava sempre com um bolo ou um pedaço de alguma coisa comendo, que não tinha uma roupa, né? Que queria sempre emagrecer, mas não conseguia. Então, era aquele ambiente. Então, eu cresci com o mundo o tempo todo dizendo que não era um lugar para mim. Aí eu fui e pensei, a praia também não é um lugar para mim, não, né? Eu passei 10 anos na cidade mais com sol todo mundo quer vir pra cá pra curtir. Vem passar para das praias. O pessoal vem passar, né? Férias em... Os normativos, muito normativos, inclusive. Sim. E aí, eu passei 10 anos sem ir à praia, sem colocar um maiô, um biquíni, e foi muito difícil. Aí foi quando eu comecei a ir para terapia. E eu
depois de entender que eu tinha esse direito de ir à praia, vieram todos aqueles pensamentos de por que eu fiz isso comigo, por que eu deixei me levar de não ir à praia, né? Tem a dor de não ir, tem a dor de aceitar que eu fiz isso comigo porque ninguém me proibiu. Eu sei que foi um contexto. Não objetivamente, né? Não objetivamente um contexto, né? Mas fui eu. Eu sei que tem todo um contexto, né? Mas eu sempre penso que fui eu, né? Então, essa dor de também entender que hoje, do jeito que eu me proibi, hoje eu posso me permitir aí, né? E é difícil porque eu entendi uma coisa, o que mais vinha na minha cabeça é, poxa, a praia é o lugar mais público que existe, né? Teoricamente, né? É um lugar que as pessoas vão, é gratuito, teoricamente, né? É um espaço aberto, é um espaço que todo mundo gosta, né? Todo mundo vai, e eu não me sentia confortável, não via pessoas com o corpo igual ao meu lá, né? Então, eu não tinha essa vontade de ir. E isso desde de criança, sabe? Vim voltar a ir à praia, acho que faz uns 5 anos, recentemente. Hoje, como é que tá a relação com o teu corpo, Aline? Vamos juntos! Tá aí, 8 anos de terapia, melhorou, né? Temos os nossos altos e baixos, né? Faz parte entender que tem dias que eu vou à praia e eu desfilo até o mar. Maravilhosa, perfeita. Perfeita, sereia. Perfeita, hoje eu Dos estou me mares, tocando Crazy in Love, né? E tem outros dias que eu digo, não consigo ir à praia hoje. Então, faz parte entender desses processos que eu aprendi que não é um sobe e desce, é um espiral, sempre subindo, mas entendendo que eu desço, mas faz parte. O fato de cair, de não ir à praia, não é um retorno no processo. É mais um reajuste, você vai voltar aí. Entendeu? E hoje a Aline, gente, vocês podem ver, a Aline se comunica muito com o vestir, com a moda. Né? Então, assim, é o cabelo o look rosa, dela, o lookinho dela do para dia. garota. Então, assim, nossa, a Aline, e a moda te deu isso, né? Te proporcionou a você se mostrar, de você se aceitar e te permitir essa autoestima, né? A moda, primeiro a moda, na verdade, ela veio como uma compensação, Thaís. E aí eu acho que talvez vocês possam ter tido essa compensação. Quero abrir um parênteses. Vamos abrir. Podem abrir vários parênteses aqui, Luma, fica à vontade também, viu? Eu quero muito falar isso. Adoro parênteses. E quando eu me vi essa pessoa gorda, com essa armadura, eu tive que, ok, sou essa pessoa gorda, me aceito gorda dentro das minhas dores, né? Me aceito para o mundo uma pessoa gorda, tenho problemas, mas são meus, eu que tenho que lidar com eles. Mas eu via que inconscientemente eu compensava de algumas formas. E aí a moda foi surgindo, né? E aí eu começava a comprar enlouquecidamente roupas, bolsas, sapatos, entendeu? Me vestia maravilhosamente bem, né? E às vezes até me endividava, mas eu comprava, tava lá chiquérrima, perfeita, entendeu? Assim, e isso, com o tempo, acabou sendo um traço tóxico, porque ninguém sustenta isso por muito tempo. E isso você pode até... eu podia até me preencher disso, mas não era um preenchimento válido. Era um preenchimento meio que vazio, né? Quando eu olhava para mim, eu percebia que, na verdade, eu não estava sendo preenchida. Eu estava fingindo que estava me preenchendo com a moda. E percebi que não é legal isso aqui, então vamos mudar. Aí passei, hoje eu já entendo a moda de outra forma, ressignifiquei essa relação, realmente gosto da moda, acho que ela consegue passar quem eu sou, as coisas que eu gosto, né? Essa ideia de alegria, né? De você se vestir, passando essa sua mensagem, mas eu não quero mais que ela venha naquele sentido de sou gorda, mas pelo menos eu me visto bem, sou gorda, mas eu tô aqui linda, sou gorda, mas eu não quero que a moda seja o meu mais. Ela não é mais o meu mais. Ela me define, mas ela não é uma coisa ruim. Eu consegui ressignificar ela, ela sabe? Comunica sobre você, exato, né? Eu vou só abrir um parêntese rapidinho. Como a minha mãe costura, né? Eu já falei sobre isso. Conforme o meu corpo foi mudando,
foi tão lindo esse movimento, porque a minha mãe veio comigo. Então, ela ia adaptando as roupas, tipo, fazendo roupa pro meu corpo. E aí o peito mudou, o peito aumentou muito. Então, vamos lá, vamos tirar a medida do peito. Aí, uma hora o peito tá mais em cima. Aí, mãe, o peito caiu um pouquinho. Vamos mudar aqui um pouquinho o top de dentro, né, que eu tô usando. Todo feito no meu peito, assim, tipo, pra eu me sentir confortável. Que tudo. Sabe? E isso foi extremamente importante pra mim. Porque também tem uma coisa. Hoje, você vai ali numa loja de departamento e você acha até uma calça, né? Acha ali uns 52, eu tô usando uma calça 48. Eu sempre tive as pernas grossas, mesmo quando eu era mais magra. E não tinha calça que cabia em mim, meu amor. Não tinha, porque tudo era aquele esquema passarela, né? E aí, esse movimento e a moda também, né, chegando, que eu não sou muito da moda, até gosto de umas coisas que estão ali em alta, mas eu vou me vestindo como vai ficando confortável, né? Mas essa coisa do visual, eu gosto, o negócio ali, o cabelo também, aí me entender racialmente mudou muito, porque o cabelo, meu amor, quando eu preciso me sentir segura, eu me tranço. Mas eu me tranço muito. Quando eu tranço o cabelo todo, eu me sinto um manto, assim, tipo, pode falar comigo, eu tô com a minha armadura, só que uma armadura, assim, né, de um lugar de ancestralidade, porque existe toda essa resistência em cima da trança. Enfim, não vou adentrar nesse ponto, mas... mais um tema aí pro podcast, para os próximos episódios. Existe, por favor, chamem aí as trancistas, porque certamente elas vão ter muitas histórias sobre isso, né, as trancistas negras, enfim, é um universo, sabe, tanto que as pessoas olham pra mim, às vezes eu uso muito cabelo, tenho muito cabelo em casa, tenho fibras assim, colorido, não sei o que, e vivo trocando de cabelo, e muita gente não entende isso, exotifica isso, mas isso é uma coisa extremamente comum dentro da comunidade negra. E as pessoas que não se ligam disso, que exotificam, certamente são pessoas que estão distantes dessa informação, porque isso é informação também. E isso foi coisa que foi me dando... Tá um cabelão, foda-se, vai olhar pra mim, vai me exotificar, vai dizer que eu tô gorda, pois tu vai me ver grandona aqui, com cabelo desse tamanho, roupão, sabe? E isso foi a moda, o visual, não esse visual, né, que te prende, mas o visual que comunica quem você tá sendo, como você tá querendo se colocar. Que às vezes como não é nem foi pra você, né? Luma, esse processo? Nós, travestis, nós sempre buscamos estar bem, né? Principalmente porque 90% da nossa população ela vive na prostituição. Sim. Né? E há necessidade de você estar vendendo o seu próprio corpo. Então você tem que apresentar muito bem. Mas faz parte de uma forma também de resistência. Você precisa estar bem, faz parte da sua moldura, né? Todos os dias eu tenho que passar minha maquiagem, eu tenho que colocar minha roupa, meu sapato, tem que ser o sapato alto. E isso porque causa, não é pelos outros simplesmente, mas porque isso causa um bem-estar. Isso empodera. Né? Existe todo um arcabouço de como você se portar na sociedade que vai trazer também uma forma de dizer, olha para mim, pede igualdade. Olha, você não vem a mim menosprezar porque eu estou ocupando esse espaço assim como você. Então, assim, o estar bem, ele é bom para si e ele traz uma energização do outro, né? Então, assim, é uma forma de resistência. O glamour é resistência, porque as pessoas esperam que você esteja má. Elas vão te pegar, mas você tão parecido com mulher, né? Passa por uma mulher, né? Assim como quando vê a colega, não, olha, tá mais gorda, né? Assim como vai se referir à pessoa negra, olha seu cabelo, né? Então vai sempre buscar algo do nosso físico para tentar nos desqualificar, né? Usando o arcabouço que inclusive nos empodera, né? Que dizer nós podemos ser conforme a nossa diferença, isso não tem problema nenhum, e a gente está dizendo que nós estamos jogando na sua cara que nós temos essa diferença e nós estamos bem. E nós sobrevivemos. E você, como é que está? Me parece que essas perguntas falam mais de quem pergunta do que as pessoas que são perguntadas. É verdade. Como se ela precisasse ver a nossa dor para se sobressair, né? Ela precisa ter dor
para estar bem. E Ou muitas vezes são pessoas inseguras consigo mesmas, né? ou ela ou ele precisa perceber que talvez tem pessoas, qualificar pessoas piores do que elas ou eles para se sentir bem. Então, assim, nós temos que ter cuidado, porque isso fala mais do outro do que da gente. nós. E aí a gente tem que ter essas reservas para poder estar bem. O que me faz bem? E aí a gente tem que pensar. Nem todo mundo pode estar, por exemplo, trans, como a professora Luma está. Mas ela está na medida do que é possível para ela. Teve outro momento na história que ela esteve também na medida do que era possível para ela. E nós não podemos desqualificar a pessoa por conta disso, por esse recorte de classe. Por exemplo, nós vamos ter pessoas trans que não têm condição de fazer um procedimento cirúrgico, né? Colocar o silicone, colocar prótese, fazer um tratamento de pele. Não tem condição de fazer isso. E elas irão utilizar as tecnologias que estão disponíveis para elas. Se é só a roupa, ela vai usar só a roupa. Se é o cabelo, é só o cabelo, mas ela vai se apresentar da forma que ela vai se sentir bem. O problema é o outro, quando não reconhece que a pessoa está mostrando o que é melhor, o que ela tem, o que ela tem de melhor, a forma possível que ela tem de se portar nessa sociedade, e aí vai tentar desqualificar, inclusive pessoas trans. Que vão utilizar essa diferença de classe para dizer, não, mas você não é uma pessoa trans, porque você não tem silicone, porque você não fez cirurgia, porque você... Na própria diferença vai existir processos de camadas de hierarquização do preconceito. E aí a gente tem que ter cuidado com isso para dizer, e eu já chamei a atenção de vários colegas, de dizer, nós não podemos desqualificar nenhuma porque nós estivemos naquele lugar. Isso não desqualifica essa pessoa trans porque ela não tem condição de colocar uma prótese de silicone. Ela é uma pessoa trans na medida das tecnologias que ela tem acesso, das possibilidades que são possíveis para ela. E a mesma coisa são com as pessoas, né, que são gordas, as pessoas que são negras, elas vão estar utilizando aquilo que é disponível para ela. O problema é quando a pessoa desqualificar a outra de uma forma que essas pessoas não conseguem utilizar as tecnologias que possuem porque são barradas por causa das formas como elas são atacadas pelas pessoas. A comunicação dela é barrada, né? Exatamente. E isso impede, e isso é muito perigoso. Por quê? Aí nós temos os casos de suicídio. E o suicídio, as pessoas colocam a culpa em quem? Na vítima. Mas nós temos que entender que o suicídio, ele não é praticado em sua trajetória completa pela vítima. Ela é exatamente a culminância de um assassinato minucioso que ocorre no decorrer do tempo. Promovido por quem? Pelo outro. Concordo. Nós, é uma tragédia anunciada, né? E nós podemos ser exatamente os assassinos das pessoas que cometeram... É um assassinato que vai sendo planejado ao longo dos anos. Exatamente, porque as pessoas não suportam. Como sobreviver em um espaço que você não é respeitado dentro da sua diferença? Não tem como você viver. Então, assim, se produz esse extermínio e aí vai se justificar. Não, foi culpabiliza a pessoa, né? Ai, a pessoa, ela não aguentou aquilo, ele não aguentou aquilo. Qual foi o seu papel nisso tudo, né? Quando a gente percebe, por exemplo, no caso das pessoas trans, principalmente a população LGBT, os discursos religiosos, né? De pessoas que são lideranças religiosas que deveriam propagar a paz, o respeito à diferença, propaga o ódio utilizando termos sem trabalhar com os seus pares, né? E aí as pessoas acham no direito de, por exemplo, exterminar as pessoas trans e LGBT. Hoje o Brasil continua sendo o país que mais mata pessoas trans no mundo. E de quem é a culpa? Às vezes está de dentro do campo, às vezes do sagrado, porque são pessoas que propagam o ódio. E o discurso... Não foi quem matou especificamente, mas foi aquele que amolou a faca através do discurso. E são esses discursos que é o amolar a faca para as pessoas também que
são gordas quando as pessoas chegam e a primeira coisa que fala, como você tá gorda? Nossa, a pessoa não é só Vai minando, né? a gordura dela, a pessoa não é só a condição trans dela, a pessoa não é só a cor, ela é muito mais do que isso. E por que você só consegue perceber isso dessa pessoa? Então veja quão pequeno é, por isso que se fala mais de quem questiona do que quem está sendo questionado. E aí a gente tem que se voltar para a pessoa, você está feliz? Né? Nossa, eu vou adotar isso. Tá hora a pessoa falar uma coisa pra mim. Tudo bem? Tá tudo bem contigo? Nossa, Oi, querida. Vamos procurar uma terapiazinha, voltando pra questão da terapia, né? Gente, é o seguinte, meu diretor tá dizendo assim, Thaís, o tempo, olha o tempo. A gente teria, assim, eu ficaria, assim, horas conversando com vocês, aprendi muito com cada uma. Não poderia ter escolhido mulheres Maria. mais incríveis pra gente falar sobre diversidade. É claro que de falar de diversidade precisaria de não sei quantos episódios, né? E assim, muito mais pessoas, isso, né? mais Perfeito. vozes, mas é o que podemos agora no momento, aqui na sala de podcast. Mas é isso, queria agradecer. Vida longa pra esse podcast, E vida né? longa, eu acho que é isso. Gente. Diálogos assim empoderam outras mulheres, abrem espaço para realmente diálogos enriquecedores. Eu, com certeza, a voz de vocês hoje vai tocar muitas mulheres que estão nos assistindo e que passaram e passam pelo que vocês viveram nessa trajetória de vocês. Então, muito obrigada por compartilharem com todo o coração, porque eu senti vocês falando e eu me arrepiando, vocês falando e eu me arrepiando. E nem falei aqui. Então, Ai, Chaves. muito Que obrigada. todas as mulheres elas possam perceber que é possível transformar o lugar que ocupa. Há necessidade dessa consciência política e não pensar que isso vai vir de fora para dentro. Mas o que você pode fazer dentro do seu lugar para poder quebrar com esse sistema, com esse patriarcado, com esse machismo, né? Então, cada uma também tem esse dever de fazer dentro do seu lugar a diferença. Exatamente. Gi, quer deixar um espaço para você também? Eu desejo coragem para a gente conseguir fazer isso, né? Se colocar dentro dos espaços que a gente habita, confrontar o que for necessário confrontar. Desejo descanso também. Eu sou uma forte defensora da alegria também, enquanto forma de luta. Eu acho que a gente tem direito à alegria. Cansa um pouquinho Cansa. também, né? Eu defendo a Pouquinho raiva muito. e a alegria. Inclusive a raiva para conquistar esse lugar de alegria. Tudo. Então, a alegria é direito nosso e eu desejo coragem e alegria na nossa vida. Descanso pra caramba também na vida das mulheres e corpos em opressões, assim. É isso. Eu tô muito feliz, aprendi muito hoje. Eu também aprendi muito também hoje, aprendi, escutando gente. vocês. É tanto que, assim, eu só escutava porque, assim, realmente foi uma aula que eu tive aqui nesse podcast. Aline, obrigada. Eu acho que pedir para as pessoas que estão escutando a gente, principalmente pessoas que são padrões, né, que elas olhem para o seu entorno, né, e vejam as pessoas de uma forma mais empática, né? Elas podem mudar, né? Não, esse movimento não tem que ser puxado pela gente, né? Não só a gente. Então, eu acho que é pedir para essas pessoas também saírem do lugar de privilégio e ser mais empática, né? Dar um passo à frente e olhar para o seu amigo sem enquadrar ele numa caixa como se ele fosse aquilo ali para sempre, né? Ele sente a dor, ele sente problemas, ele tem insegurança, ele tem incertezas. Então, o que é que você pode fazer para parar de olhar para ele com esse seu olhar preconceituoso, né? Eu acho que essa é a mensagem que eu queria deixar nesse podcast. E obrigada, aprendi muito com vocês. Eu aprendi muito também. E, gente, qualquer coisa, dá um Google. O que não falar pra pessoa gorda, o que não falar pra pessoa negra. Sim. Google Google it. Não comente o corpo Perfeito, gente. Muito obrigada. Gratidão. Obrigada, Vamos encerrando gente. mais um podcast aliás, mais um episódio do A Vida é Delas, podcast do Diário do Nordeste, que vai ao ar nas principais plataformas de áudio, também vai no YouTube, sempre às segundas-feiras, 7 horas da manhã, e também vai na Verdinha aos sábados. Conto com a presença de vocês, aliás, com a companhia, com a audiência de todos vocês, nos próximos episódios, e até mais. Valeu, gente! Beijo! Beijo, tchau, tchau.